A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Teológico Fé Razoável. Deus abençoe você que optou por estar fazendo o curso básico de teologia do próprio Instituto Teológico Fé Razoável. Que Deus possa te recompensar, que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te capacitar, que você siga avante no ministério a qual o Senhor confiou para a sua vida. Como o apóstolo Paulo diz, nós somos dispenseiros dos mistérios de Cristo. Nós vamos estar falando hoje sobre bibliologia, sobre a Bíblia Sagrada. Nós vamos estar falando sobre vários temas. Não vamos acompanhar a apostila até o final. Sugiro que os irmãos estudem o material para estar ficando inteirado de tudo aquilo a qual se passou sobre essa doutrina, se passa sobre essa doutrina, a doutrina da Bíblia Sagrada, porque o importante é nós mesmos pegarmos, estudarmos e examinarmos as escrituras e irmos atrás do conteúdo. Amém? Então vamos à aula. Bibliologia, doutrina das escrituras. Doutrina das escrituras. A Bíblia, ela é um livro singular. Trata-se de um dos livros mais antigos do mundo. E, no entanto, é o best-seller mundial por excelência. É produto do mundo oriental antigo, moldou, porém, o mundo ocidental moderno. Tiranos houve que queimaram a Bíblia e os crentes a reverenciam. É o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado e que mais influência tem exercido em toda a história da humanidade. O nosso assunto é o estudo introdutório e auxiliar das Escrituras. Vou usar uma caneta aqui. Para sua melhor compreensão, por parte do leitor, é também chamado isagoge no curso superiores de teologia. Esse estudo auxilia grandemente a compreensão dos fatos da Bíblia. Um ponto saliente nele é a história da Bíblia, mostrando como chegou ela até nós. A necessidade desse estudo é que, sendo a Bíblia um livro divino, vem a nós por canais humanos, ou seja, Deus utilizou pessoas para que a Bíblia chegasse até nós, tornando-se assim divina humana ou divino humano, como também o é a palavra viva. Quem é essa palavra vida? Cristo, que se tornou também divino humano, como está lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E Apocalipse também 13:19, que mostra lá sobre a palavra de Deus, que ele estava no princípio. Pela Bíblia, Deus fala em linguagem humana, para que o homem possa entendê-lo. Imagina se Deus falasse da sua língua, a qual nós não sabemos qual é a língua do próprio Deus, mas imagine se ele falasse a língua celestial, como nós iríamos compreender? E por essa razão a Bíblia faz alusão a tudo que é terreno e humano. Ela menciona países, isso está lá na própria Bíblia Sagrada, ela menciona países, a Bíblia menciona montanhas,
Menciona rios, desertos, mares, clima, solos, estradas, plantas, produtos, minérios, comércio, dinheiro, línguas, raças, usos, costumes, culturas, entre outras coisas, etc. Isto é, Deus, para se fazer compreender, vestiu a Bíblia da nossa linguagem, bem como do nosso modo de pensar. Se Deus usasse sua linguagem, ninguém o entenderia. E ele, para revelar-se ao homem, adaptou a Bíblia ao modo humano de perceber as coisas. Entretanto, destarte, o autor da Bíblia é Deus, mas os escritores foram homens. Na linguagem figurada dos Salmos e das diversas outras partes da Bíblia, Deus, Deus mesmo, é descrito e age como se fosse homem. A Bíblia chega a esse ponto para que o homem compreenda melhor o que Deus quer lhe dizer. Isso também explica muitas dificuldades e aparentes contradições do texto, ok? Então Deus, ele se fez conhecer e deu detalhes do seu conhecimento para o ser humano poder compreender que ele é o próprio Deus. A importância das escrituras. Por milênios, Deus se revelou ao homem através das suas obras, isto é, a criação. Romanos 1:20, Salmos 19:1-6. Você pode estar pegando a sua Bíblia e estar acompanhando junto comigo. Porém, segundo o seu propósito, chegou o tempo que ele desejava alcançar o homem com uma revelação maior, o que fez de forma dupla. Como que foi? Através da Bíblia, que é a palavra escrita, e através de Cristo, que é a palavra viva. E essa dupla revelação, que é a Bíblia Sagrada e Jesus Cristo, ela é muito especial e tornou-se necessária devido à queda do homem. Deste modo, o estudo das Escrituras se impõe como principal meio do homem natural de vir a conhecer a Deus e a sua vontade, e a vontade para com a sua vida, e do crente conhecer o propósito unificador de Deus para si e para todos os salvos. De acordo com como mostra essa lição, a importância do estudo das Escrituras se revela como um quadruplo propósito. O primeiro é preparar o crente para responder àqueles que lhe pedem a razão da esperança que há nele, como Pedro diz, em 1 Pedro 3,15. Segundo, faz obreiro aprovado quanto ao correto manejo da palavra da verdade. Foi o conselho que Paulo deu a Timóteo, que o obreiro ele tem que ser aprovado e saber usar corretamente a palavra da verdade. Terceiro, a crescer na fé, quanto ao fato de que as escrituras são a infalível palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e através disso o crente vai crescendo na fé, acreditando que a Bíblia Sagrada é a infalível palavra de Deus. Quarto, dá luz e entendimento ao simples, como está lá em Salmos 119, 130. Portanto, que Deus o acompanhe passo a passo ao longo do estudo dessa lição e faça mais habilitado para realizar a sua obra aqui nessa terra. Antigamente Deus falava através do que? Dos seus servos, os profetas, e depois veio falar pelo Filho. E a, a mensagem, tudo que aquela qual acontecia no mundo, era passado de geração a geração. Deus fez com que o próprio Adão e Eva passassem para os seus filhos, depois os seus filhos foi passando para os seus filhos, e assim sucessivamente, até a época a qual Deus quis com que fizesse escritas daquilo a qual Deus fez desde o começo,
E quem começou a fazer isso foi o próprio Moisés, escrevendo os 4 primeiros livros da Bíblia. Os 4 primeiros livros, muitos questionam que os 4 primeiros livros da Bíblia não foi Moisés, mas posso assim dizer, 90% dos teólogos, dos estudiosos, que são crentes mesmo, que têm comunhão com Deus, eles acreditam que foi o próprio Moisés mesmo, e isso é uma tradição inegável, que foi Moisés que escreveu. Aí conta, e como Moisés sabia disso? Porque foi passado de geração a geração até Moisés pegar e escrever. Como surgiu os céus, como surgiu a terra, como surgiu os mares e outras coisas mais. A história de Jó e bem outras coisas mais. E muitos acontecimentos que surgiram ali, um personagem era contemporâneo do outro, ou seja, eles viviam, posso assim dizer, quase na mesma época. Eles viviam na mesma época ali, aí puderam, através daquilo que aconteceu, perguntar para a pessoa que Deus fez determinado algo e essa pessoa explicar detalhadamente, ele poder escrever, ok? Por que devemos estudar a Bíblia? Ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. O crente foi salvo para servir ao Senhor. Sendo a Bíblia o livro-texto do cristão, é imperioso que esteja, quer dizer, que maneje bem para o eficiente desempenho de submissão. Um bom profissional sabe empregar bem as ferramentas do seu ofício. Essa eficiência não é automática, vem pelo estudo e prática, ou seja, um oficial, um profissional, ele tem que saber manejar a sua ferramenta, um pedreiro. Se ele não saber construir, o que que pode acontecer? Ele pode construir do jeito dele, que ele achar que é o verdadeiro. Depois, se a casa pode acabar caindo a casa, se ele é um eletricista, ele vai fazer a parte elétrica da casa. Aí ele vai lá no poste e liga o no poste lá no disjuntor. Na hora que ele liga, pega fogo na casa, pega fogo em toda na parte elétrica. Então ele não é um bom profissional. Ele não sabe utilizar a ferramenta a qual ele estudou, a qual ele buscou. Se assim é para as coisas terrenas aqui dessa terra, questões profissionais daqui dessa terra, que dirá as coisas que pertencem ao próprio Deus. Então, temos que buscar, sim, se aperfeiçoar. Como? Estudando, buscando, comprando livros. O pregador ele tem que ter nem que seja uma mini biblioteca, nem que compre um livro por ano. Não tem condição, compre um livro por ano. Procure PDFs, há muitos PDF na internet. Procure para poder se aperfeiçoar. Deus não gosta de crente preguiçoso. A pessoa muitas vezes ela é esforçada para estudar, para um curso, para se profissionalizar e para ganhar dinheiro, mas só que tem preguiça para estudar a palavra de Deus. Na hora que pega o púlpito ali, fala um monte de coisas que não tem nada a ver, faz pessoas crerem naquilo, se firmar, né, naquilo, na palavra dele, do pregador, sendo que não é bíblico aquilo que o pregador falou. E muitas vezes ali mesmo, na plateia, tem pessoas que são formadas, que buscaram compreender, buscaram saber, e o pregador pode passar vergonha, porque no final do culto, ou durante o culto mesmo, o que pode acontecer? Pode acontecer que a pessoa ali fala, "Ô, irmão, mas aonde está isso aí na Bíblia? O contexto desse texto a qual você está falando está incorreto com o que você está falando. O pregador pode acabar passando vergonha. O Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, que o pastor,
O pastor, no caso, ele deveria ter o quê? Um valorzinho para poder comprar livro, investir, a igreja poder investir no próprio pastor. E se a igreja investir e ver que o sermão do pastor ele não está ficando melhor com o tempo, eles pegam e corta a verba do pastor, porque o pastor pode estar usando o dinheiro para outra coisa. Então as ovelhas têm que ser alimentadas com um bom pasto e não com qualquer coisa, principalmente nesse mundo a qual nós vivemos, no pleno século XXI, onde a verdade se tornou relativa, onde a verdade ela se tornou algo a qual não é absoluto, principalmente os jovens que enfrentam aí uma faculdade, é muito difícil. Então, a obreira tem que estar preparado, tem que ser um profissional, tem que ser sim um profissional do que? De fazer as coisas de Deus, fazer com maestria as coisas de Deus. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, e Paulo não deixou a cultura dele, o, tudo aquilo a qual ele estudou, ele não jogou fora, não, ele utilizou. Tanto que ele utilizou que ele falou no Areopago. Você não vê outros profetas falando, outros apóstolos falando diante de vários gregos. Ele utilizou ali da retórica, ele utilizou ali daquilo a qual ele estudou para poder falar com aquele pessoal no mesmo nível que eles. Se a pessoa não é culta, será que Deus vai permitir que essa pessoa ela vá diante de reis? Ela vá diante de um advogado? O advogado vai humilhar ela, porque muitas vezes o advogado entende mais do que ela. A pessoa muitas vezes é um ateu, muitas vezes entende mais do que ela vai passar vergonha. Ele vai passar vergonha. Deus quer isso? Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que o quê? Nós maneje bem a palavra da verdade, ok? Essa eficiência não é automática, vem pelo estudo e prática. Assim deve ser o crente em relação ao seu manual. A Bíblia. Entre as promessas de Deus, aquele que conhece devidamente a sua palavra, temos a de Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo a qual eu designei. A palavra de Deus, ela alimenta as nossas almas. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muitas vezes nós vemos pregadores, você quase já, posso assim dizer, adivinha, já sabe o que ele vai falar. Porque é sempre a mesma coisa, sempre as mesmas coisas, sempre a mesma coisa. Você não vê algo novo dele, você não vê algo novo. Fica uma coisa ali repetida. O que muda de uma igreja católica é que muitas vezes é um pouquinho mais avivado. O irmão vai lá e fala duas palavrinhas, daqui a pouco tá falando língua estranhas. Isso nós vemos muito nas igrejas. E o pessoal lá tudo dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, mas você vê uma coisa ali, sabe, só um mingauzinho, um mingauzinho. Será que Deus quer isso para o povo dele? Eu creio que não. Deus quer que nós crescemos na graça e no conhecimento. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado Senhor dos Exércitos. Isso está em Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. Olha, nós temos que desejar como uma criança o leitinho espiritual e fazer o quê? Para e que nós vamos crescendo, que nós deseje crescimento e não sempre a mesma coisa. Crescimento para quê? Para a salvação. Crescer para a salvação.
Não há dúvida do que o estudo da palavra de Deus traz nutrição e crescimento espiritual. Ela é tão indispensável à alma como o pão ao corpo. Nas passagens citadas, ela é comparada ao alimento, porém, este só nutre o corpo quando é absorvido pelo organismo. O texto de 1 Pedro 2,2 fala do intenso apetite dos recém-nascidos. Assim deve ser o nosso apetite pela palavra divina. Bom apetite pela Bíblia é sinal de saúde espiritual. Ela é um instrumento que o Espírito Santo usa, ok? Pegando outra palavra do próprio Hernandes Dias Lopes, ele chega a falar, eu admiro muito ele, ainda que ele é, segue outra linha teológica, ele segue a linha teológica do João Calvino, mas há muitas coisas coerentes nele, há muitas coisas que nós podemos pegar. Ele fala, se você não estuda, se você não busca, você confundiu a vocação, você confundiu a vocação, você não serve para essa vocação. Ok? Então nós temos que desejar, como recém-nascidos, o leite, ter apetite pelas coisas de Deus, ter apetite para estudar a palavra de Deus, ter apetite para buscar, para ir atrás, para e não ter preguiça. Se nós, se em nós houver abundante da palavra de Deus, o Espírito Santo terá o instrumento com que operar. Ou seja, nessa, como muitos dizem, vou abrir a boca e aí a pessoa vai e abre a boca e fala um monte de baboseira. A pessoa vai e abre a boca e enche a linguiça, como dizem, né? A pessoa abre a boca e fala o que vem ali no coração dela. Muitas vezes ela tá magoada com o irmão que passou por ela e não deu a paz do Senhor. Ela vai e desconta no irmãozinho. Aí o pastor, ela não vai com a cara do pastor, ela vai lá e desconta no pastor também. E assim vai indo, e assim vai indo. Então, nós temos que ter abundância da palavra de Deus. Os discípulos ficaram ali 3 anos com Jesus, sendo nutrido pela palavra de Deus. Aí, quando o Espírito Santo veio sobre eles, lembraram da palavra de Deus. Eles lembraram daquilo a qual Jesus tinha falado. Eles lembraram das coisas do Senhor. E por isso que depois eles escreveram os evangelhos. É, porque o Espírito Santo lembrou daquilo a qual eles estavam ali sempre buscando, estudando com Jesus, posso assim dizer, ali se alimentando daquilo a qual Jesus estava mostrando para eles. Tanto que em, no final do livro de João, se eu não me engano, ou Atos, diz que Jesus ele falou muitas coisas e se fosse para escrever, não teria como estar escrevendo, porque foram muitas coisas, muitos ensinamentos, mas os que foram escritos foi só para acreditar, para as pessoas poderem confiar que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Então eles estavam o quê? Sempre sendo nutridos pela palavra de Deus, sempre sendo nutridos por aquilo a qual o próprio Jesus ele passava ali para os seus discípulos. Não era uma coisa vazia. Eles não estavam ali e Jesus pegou e reuniu eles, falou: ó, agora vai ir de casa em casa, como uma certa ocasião Jesus fez, e fala o que vocês quiser. Vai lá, fala o que quiser. Não, Jesus falava: e de pregar o reino dos céus, e de pregar o reino de Deus. Faz lá milagres, que tem que mostrar sinais também, porque o evangelho de Cristo é poder de Deus. O evangelho de Cristo não é uma coisa que é só palavras, não, é poder de Deus para todos aqueles que nele crê. Então não foi somente algo vazio, eles estavam cheios da palavra de Deus e depois eles ficaram cheios do que do Espírito Santo de Deus para poder anunciar é, aquilo a qual Jesus ele tinha
É em João capítulo 21, versículo 25. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seria escrito. Claro que é, é, é uma figura de linguagem aqui que está sendo utilizada, mas Jesus ensinou eles. Esse tempo todo, Jesus ensinou, ensinou, ensinou e ensinou. Aí eles estavam abundando em palavra. Por isso que eles saíram pregando. Por isso que Pedro, ali no dia de Pentecostes, ele já se levantou na autoridade do Espírito Santo. Ele já se levantou ali pelo poder de Deus e ganhou quase 5.000 almas para Jesus, porque eles estavam cheios da palavra de Deus. É preciso deixar que ela domine todas as esferas da nossa vida, nossos pensamentos, nosso coração, e assim molde todo o nosso viver diário. Em suma, precisamos ficar saturados da palavra de Deus. Um requisito primordial para Deus responder a nossas orações é estarmos possuídos da sua palavra. Olha aí, um dos requisitos para Deus responder a nossas orações. Aqui está em parte a razão de muitas orações não serem respondidas. E quais que é? Desinteresse pela palavra de Deus, como diz lá em João 15:7, se permaneceis em mim e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Pelo menos três fatos estão implícitos aqui. Na oração, precisamos apoiar nossa fé nas promessas de Deus, e essas promessas estão na Bíblia. Por sua vez, a palavra de Deus produz fé em nós, e devemos fazer nossas petições segundo a vontade de Deus. E um dos meios de saber se é a vontade de Deus é através da palavra de Deus. Então, como sabemos o que é a vontade de Deus para as nossas vidas, é a palavra de Deus. É através dela que nós sabemos o que Deus quer para as nossas vidas. Temos que pedir a direção através da palavra de Deus, colocar Deus sempre na frente e nos guiar. A razão da necessidade das Escrituras. Na vida cristã e no trabalho do Senhor em geral, o Espírito Santo só nos lembra o texto bíblico preciso, se o conhecermos. Isso está em João 14:26. É possível o aluno ser lembrado de algo que não sabe? Não tem como. Se você estuda para uma prova, você estudou, você vai lembrar daquilo a qual você estudou. Assim também é a Escritura Sagrada. O Espírito Santo não vai lá e, ó, meu filho, fala isso. Ó, minha filha, fala isso. Deus pode dar determinadas revelações, mas a questão da palavra de Deus, Deus não vai é, te dar uma revelação ali na hora das escrituras dele, não. Ele vai fazer você lembrar aquilo a qual você buscou compreender. É muita forga. É pessoa preguiçosa, a pessoa que não busca a palavra de Deus e depois quer, é revelação, desceu uma revelação aqui, desceu uma revelação aqui, aí a pessoa fica procurando uma base bíblica, a maioria das, pode pesquisar, pode estudar livros aí sobre heresias, sobre seitas, a maioria eles se apoiam ali num versículo que é isolado, ou seja, eles tiveram uma ideia, eles foram procurar dentro da Bíblia uma base para a ideia que eles tiveram, para apoiar. Só que você vai ver o texto, o contexto do texto não tem nada a ver. É evidente que não. O Espírito Santo não vai fazer com que nós venha lembrar de um texto a qual nós não buscamos, nós não estudamos ele. Portanto, o Espírito Santo quer não somente encher o crente, mas encontrar nele o instrumento com que operar a palavra de Deus. Ter o Espírito Santo e não conhecer a palavra conduz ao fanatismo. Presta bem atenção nisso.
Pessoas assim querem usar o Espírito Santo, em vez de permitir que ele as use. Conhecer a palavra e não ter o Espírito Santo conduz ao formalismo. Esses dois extremos são igualmente perigosos. Então temos que fugir disso, do fanatismo e do formalismo. A palavra, ela enriquece a espiritualidade da vida do cristão. Essa riqueza vem pela revelação do Espírito, primeiramente, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. A pessoa que procura entender a Bíblia somente através da capacidade intelectual, muito cedo desistirá da leitura. Só o Espírito Santo de Deus conhece as coisas de Deus. Um renomado expositor cristão informa que há 32 mil promessas na Bíblia toda. Pense com que fonte de riqueza aí entre as riquezas derivadas da Bíblia está a formação do caráter ideal, bem como a formação da vida cristã. É a Bíblia a melhor diretriz de conduta humana, a melhor formadora de caráter. Os princípios que modelam nossa vida devem proceder dela, ela que transforma. As promessas de Deus estão nela para a vida do cristão. Então nós temos que entender, ter a capacidade, buscar a capacidade intelectual. Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus, não através de nós mesmos, senão nós desistiríamos. A falta da correta e pronta orientação espiritual dentro da palavra de Deus, especialmente quanto aos novos convertidos, tem resultado em inúmeras vidas desequilibradas e doentias pelo resto da existência, as quais só um milagre de Deus pode reajustar as pessoas, assim refere-se a si mesmo e aos demais ao redor. Então, os novos convertidos têm que ser instruídos através do correto manejo da palavra de Deus. Tem que ser bem ajustado, bem reajustado, para poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Tudo que Deus tem para o homem e requer do homem, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus, quanto à sua redenção, conduta cristã e felicidade eterna, está revelada na Bíblia Sagrada. Tudo que Deus quis falar conosco, ele nos revelou e está ali na Bíblia Sagrada. Tudo que um homem tem a fazer é tomar o livro e apropriar-se dele pela fé. O autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema central é Jesus Cristo. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Como nós devemos estudar a Bíblia Sagrada? Já mostramos que a Bíblia é um livro não para ser lido, mas estudado. Temos que ler e também estudar. Como a divina e inspirada palavra de Deus. Nós não podemos somente ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nós lemos um jornal. Nós temos que ler ela e estudar, como diz Salmos capítulo 1, no capítulo 1, verso 1. Salmos é versos. Então, Salmos é número 1, verso 1. É isso? É. Salmos 1, verso 1. Diz que o que nós temos que meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Bem-aventurado o homem, é o varão. O varão é o quê? O homem, a mulher. Quando a Bíblia fala varão, pode estar se referindo aos dois. Então, ali está falando sobre os dois. Bem-aventurado é aquele que medita dia e noite. Meditar é pegar o texto, é ler o texto e ficar ali pensando o que esse texto quer falar comigo, o que esse texto tem para minha vida, o que esse texto quis falar ali através do servo de Deus, da serva de Deus, do profeta,
do apóstolo para aquela comunidade, para aquele povo, para naquela época, e o que também quer falar para mim. Nós vamos ver isso na aula de hermenêutica, interpretação de texto. Nós vamos estar entendendo mais isso, se aprofundar mais sobre isso. Então, nós temos que não somente ler, mas estudar. Estudar é você pegar a Bíblia Sagrada, pega até um livro, seja um comentário bíblico, um dicionário, o que você tiver condições. Deus vai te dar condições para você ter os seus livros. Pega um caderno, faz anotações, faz anotações. Há perguntas exegéticas que nós podemos fazer para o texto. Um exemplo, o que, como, onde, quando, o porquê, como, e assim vai. Nós podemos fazer isso. Nós pegamos o texto ali, a qual nós queremos estudar, nós podemos passar ele todo para uma folha e usar essas perguntas para fazer em cada parágrafo ali, ou em cada qualquer parte ali do texto, desde o começo até o fim, você pode estar jogando essas perguntas. Aí você vai escrevendo do lado. Isso ajuda muito para você entender o, o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Isso esclarece muito. Eu utilizo esse método que o professor me ensinou, fazer perguntas para o texto. Temos que fazer perguntas para o texto, não é pecado não fazer perguntas, né? Igual antigamente, que nós vemos na igreja, que o pastor falasse lá no púlpito era, o pastor falou, tá falado. Temos que obedecer cegamente. Não é assim. Nem Jesus não queria que fizesse assim. Jesus fazia muitas perguntas para as pessoas. Jesus questionava muitas pessoas. Nós também temos que questionar. Temos que questionar, não é pecado, não. Eu sempre falo nas minhas pregações sobre isso. Temos que questionar, temos que fazer perguntas. Nós não temos uma fé cega. Nossa fé não é irracional. Nossa fé é racional. Então, nós temos que buscar. Como a divina inspirada palavra de Deus, a Bíblia é o livro singular, no qual maior proveito tirará aquele que melhor souber estudá-la. Então, maior proveito vai ter aquele que estudar. É, o, exatamente com o propósito de ajudá-lo a tirar o máximo de proveito do estudo da Bíblia, que lhe damos os 5 passos seguintes a serem seguidos. O primeiro, leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Olha que lindo. Isso é de suprema importância. É a melhor maneira de estudar a Bíblia. Ela é o único livro cujo autor está presente quando se lê. Olha que maravilha! O autor de um livro pode explicá-lo como ninguém. A Bíblia é um livro fácil e ao mesmo tempo difícil, simples e ao mesmo tempo complexo. Não basta apenas ler as suas palavras e analisar detidamente as suas declarações. Tudo é indispensável, mas não basta. É preciso conhecer e amar o seu autor. Conhecendo o autor, a compreensão será mais fácil. Façamos como Maria, que aprendia aos pés do Mestre. Aleluia! Aos pés do Mestre, e ainda melhor, é um melhor lugar para o aluno. Bendito e santo lugar é aos pés do Mestre que ensina. Leia a Bíblia diariamente. Essa regra é excelente. É estimado que 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Portanto, não é de admirar haver tantos frios e frutíferos dentro da igreja. Mais do que isso, e frutífero, isso aqui é o que Jesus falou, aquele que não dá fruto, ele tira fora. E aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então, nós temos que temer isso daqui. Não ser frutífero na igreja, não ser frutífero na presença do Senhor. Mais do que isso, são anões raquíticos, mundanos, carnais, indiferentes, nervosos
iracundos, sem conhecimento espiritual da nossa parte. Deus não nos revelará a sua verdade profunda se nós formos assim. E é de admirar haver pessoas que perdem tempo para ler e ouvir de tudo, menos da palavra de Deus. Isso é verdade. Eu já conheci irmãos que você pegava e perguntava as coisas seculares. Ô, irmão, o que aconteceu hoje? A pessoa já sabia te explicar. O que aconteceu em tal lugar? A pessoa já sabia te explicar. Irmão, onde está isso na Bíblia? Ih, irmão, eu não sei. Eu já peguei pessoas assim. E muitas vezes eu fazia perguntas para elas porque eu sabia que elas sabiam coisas circular, mas não sabiam muitas coisas da Bíblia. Ó, comem de tudo, de tantas coisas, que se perdem o apetite pelas coisas de Deus. Ou seja, buscam um monte de coisa, mas a palavra de Deus, há aqueles pregadores que muitas vezes gostam de estudar em cima da hora. Gosta de estudar em cima da hora. Ah, vou pregar hoje, aí hoje eu vou lá procurar um texto. Eu, meus irmãos, se o pastor me chamar para pregar um exemplo no sábado à noite, ó, próximo sábado você vai pregar. Na mesma noite eu já começo a estudar. Na mesma noite eu já estou buscando o texto, estou pedindo a orientação de Deus e não pode ficar enrolando. Não pode ficar enrolando. Escolha o texto que Deus vai te dar a sabedoria. Porque mal o tamanho da Bíblia, 66 livros, muitas vezes nós ficamos se batendo, uma dificuldade tremenda. Mas Deus vai dar direção, você vai ali, vai pegar um texto, o Espírito Santo vai te direcionar e você vai poder estudar o texto. Aí eu já vou preparando, vou estruturando o texto, vou colocando um enxerto ali, a carne, como se fosse um corpo, igual o vale de ossos secos que o próprio Ezequiel viu que foi aos poucos ali sendo levantado, enxertado, assim é o sermão, até crescer e vir o Espírito ali e quando eu chegar perante a igreja, eu ter certeza do que eu vou falar, ter segurança que eu vou falar, aonde eu vou ir, o começo, meio e fim, porque a palavra de Deus, ela tem que ter um começo, meio e fim. É igual um avião, ele começa ali do chão, daqui a pouco ele vai indo, vai indo, vai indo, na pista, na hora que ele vai decolar, ele vai indo e decola. Ali simboliza o que? O meio do sermão. Aí ele vai indo, ele precisa pousar. Então, ele vai e desce, 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 até ele pousar com firmeza, até ele pousar certinho, não acontecer nenhum desastre. Assim também tem que ser a pregação. Tem que ter um começo, meio e fim. O avião tem o começo, meio e fim. Ele decola, aí ele vai para o ar, que é o meio, e depois o fim é no chão, quando ele pousa seguro no chão. Assim é a palavra de Deus. É justo e próprio ler boas coisas. Sim, podemos ler boas coisas, mas tomar mais tempo com as escrituras. É preciso, é também estarrecedor o fato que muitos líderes de igreja não levam o seu povo a ler a Bíblia. Tem alguma coisa errada aí. Se os líderes da igreja não levam o povo a ler a Bíblia, não tem uma escola bíblica dominical, não somente uma escola bíblica dominical, não tem um curso de teologia, não tem um curso de capacitação para os obreiros, curso de capacitação para as irmãs, para cuidar das crianças e tantos outros cursos, curso para casal, se não tem, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Vocês estão sendo alimentados pelo quê? O pessoal está sendo alimentado pelo quê? Por isso que muitos são enganados ou se deixam enganar. Claro que tem as pessoas que são enganadas que são leigas, mas tem as pessoas que se deixam enganar porque ele está vendo algo ali que convém a ele, que convém a ela, entendeu? Ele está adaptando o evangelho a, a, a aquilo ali. Ele adapta o evangelho para aquilo a qual ele gosta, e não ele deixa o evangelho se adaptar para aquilo a qual Deus quer que seja sobre a vida dele. Então tem alguma coisa errada ali.
Então tem que ter isso, o pastor tem que alimentar as ovelhas e tem que fazer com que as ovelhas também vá buscar a palavra de Deus, vá ler a Bíblia Sagrada. Não basta assistir os cultos e ouvir sermões. Nós vemos muitas vezes pessoas ali, sabe falar muito bem, sabe ler, e na hora que você fala para a pessoa abrir a Bíblia em determinado local, a pessoa fica se batendo ali, não consegue encontrar o livro a qual o pregador falou. Se é uma pessoa leiga que não teve estudo, eu entendo, eu compreendo. Mas se é uma pessoa que sabe ler, a pessoa tem conhecimento e a pessoa sabe ali, fica ali se batendo, pode ter certeza que essa pessoa não estuda a Bíblia Sagrada. Essa pessoa não pega diariamente a Bíblia Sagrada. Ela não estuda a Bíblia Sagrada. Ela saiu ali do culto, puf, ela apaga e só volta no próximo culto. Ela só vai voltar no próximo culto. Então, muitas vezes nós, dali mesmo, o pregador, o pastor, ele consegue ver esse tipo de coisas. Ó, assistir cultos, estudos bíblicos e ler boas obras de leitura cristã é preciso. A leitura bíblica individual, pessoal, é isso que nós temos que fazer. Ó. Nós temos que, sim, ir aos cultos, ouvir sermões, testemunho, assistir estudos bíblicos, muito importante. Ler boas obras de literatura cristã, mas também nós temos que fazer o que? Individualmente. Estudar na nossa própria casa, algo pessoal. Há crentes que comem espiritualmente quando lhe dão comida na boca. E a colher do pastor, do professor da escola dominical. Se ninguém lhe der comida, ele morrerá de inanição espiritual. Vai morrer de fome. Ele não vai buscar. Deus não quer isso de nós. Ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Isto é de capital importância para o êxito do estudo bíblico. A atitude correta é a seguinte: a estudar a Bíblia como a palavra de Deus e não como uma obra literária qualquer. Estudar a Bíblia como coração e atitude devocional e não apenas com intelecto. As riquezas da Bíblia são para os humildes que temem ao Senhor. Quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais humildes seremos. Os galhos mais carregados de frutos são os que mais se abaixam. É preciso ler a Bíblia crendo sem duvidar do seu ensino. A dúvida ou a descrença cega o leitor. Amém? Ainda que você tenha dúvida de determinado algo, peça a Deus para tirar essa dúvida de dentro do seu coração e busque compreender. Que muitas vezes, através de você buscar compreender, você buscar estudar determinadas coisas, por que o mal existe? Por que Deus permitiu o pecado? Tem muitas dúvidas que não são claras nos textos bíblicos, mas há muitos é, doutores, há muitas pessoas que são exímios intelectuais da Bíblia Sagrada, que eles buscaram, tiveram as mesmas dúvidas, eles foram atrás. E por isso que eu peço para que os irmãos busque leituras, busca boas leituras. Não é qualquer livro também que nós temos que ler. Nós não temos que estar se alimentando de qualquer coisa, não. Há muitos bons livros e tem dúvidas que muitas vezes não está claro na Bíblia Sagrada. Mas teve outras pessoas, mesma dúvida que você tem hoje, teve outras pessoas que também tiveram. Então, por isso que nós temos que buscar ir atrás de determinados assuntos, de determinados conteúdos. Ainda que surja a dúvida tem que ser sanada. Muitas vezes o diabo pode usar a dúvida para tentar até nos desviar da fé. Então, nós temos que estar atentos a isso. A dúvida ou a descrença cega o leitor. Leia a Bíblia com oração, devagar, meditando. Assim tem feito os servos de Deus no passado. A exemplo de Davi, Daniel, o caminho, ele é o mesmo. Na presença do Senhor em oração,
As coisas incompreensíveis são esclarecidas. A meditação aprofunda o sentido. Muitos leem a Bíblia para estabelecer recorde de leitura somente. Ao lerem a Bíblia, aplica primeiro a ti próprio, ou seja, nós temos que aplicar a palavra de Deus devocionalmente para as nossas próprias vidas. Nós temos que aplicá-la sobre nós mesmos, praticar, senão não haverá virtude nenhuma. Você pode ser um intelectual, mas se a sua conduta é completamente ao contrário da sua fala, a sua intelectualidade não vale de nada. Leia a Bíblia toda. Há uma riqueza insondável nisso. É a única maneira de conhecermos a verdade completa dos assuntos tratados da Bíblia, visto que é a revelação de Deus, mediante ela, que é progressiva, ou seja, uma revelação progressiva, não é progressista, é uma revelação progressista. Desde o Antigo Testamento, Deus foi se revelando aos poucos, aos poucos, aos poucos, até se consumar na revelação, posso assim dizer, completa, que foi Jesus Cristo. Desde Gênesis, ali, desde Gênesis, capítulo 1, quando Deus, ele no princípio criou os céus e a terra, ele foi falando, ele foi dando a palavra. Quem era a palavra ali? Era o próprio Cristo que estava ali presente. Os três estavam ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como nós vemos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Muitos dizem, ah, não, eram os anjos, mas não, quem estava ali era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, era a Trindade Santa que estava ali, não eram os anjos, porque Deus falaria assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então nós temos a imagem de Deus e a imagem dos anjos. Não, a imagem e semelhança ali de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os três são um. Então é isso que ali em Gênesis está falando. É uma Deus foi se revelando aos poucos, foi se revelando, e a revelação completa foi através do quê? Através de Jesus Cristo. Quando Jesus veio ao mundo, se encarnou, veio de uma virgem, morreu e ressuscitou e vai buscar a sua igreja. OK? Isso é uma revelação progressiva. Como a irmã pensa compreender um livro que nem mesmo leu todo ainda? Como nós vamos compreender um livro que nem mesmo nós lemos todos ainda? É lamentável, irmãos. Lamentável mesmo. Conheço pastores, presidentes de igreja, que eu já perguntei para eles, quantas vezes você já leu a Bíblia Sagrada? Nenhuma. Nenhuma leu toda a Bíblia Sagrada. Para mim é uma vergonha. Para mim é uma vergonha, principalmente um servo, uma serva de Deus, um pregador da palavra de Deus, um missionário, só tem o título ali de missionário, um pastor. Para mim é uma vergonha. Ah, nós temos que ler, nós não temos que somente ler. Essa é a desculpa deles. Nós temos que praticar. Tá, mas como é que você vai praticar algo que você não leu? Aí muitas vezes surge alguma coisa inesperada, ele não sabe como lidar. Por quê? Porque não leu, porque não buscou, porque não foi atrás. É lamentável isso, mas nós vemos muito isso, irmãos. E tem muito oba-oba dentro da igreja, nós vemos muito oba-oba, o reteté, a bagunça dentro da igreja. Bagunça. E Satanás aproveita também disso. Claro que Satanás aproveita. Aproveita do baixo grau de instrução que as pessoas têm para fazer baderna dentro da igreja. Muitas vezes as acusações que se há dentro do ímpio ou de outras igrejas para determinadas igrejas, para determinada linha teológica, principalmente os neopentecostais, é por quê? Porque eles são liberais e querem fazer bagunça, aí vem os escândalos e tantas outras coisas mais, porque os conservadores, é muito difícil você ver escândalos. Eu já falei isso muitas vezes com muitos irmãos.
Por quê? Porque eles são conservadores, eles buscam compreender aquilo que Deus quer para a vida deles, através da o quê? Através da Bíblia Sagrada, através da palavra santa de Deus. Talvez se eles todos fizessem a mesma coisa, não houvesse essa bagunça que há, não teria, eu creio eu que o Brasil todo já seria transformado pelo poder do Espírito Santo. Mas é, é Deus mesmo que pode fazer um milagre, pode fazer. Deus pode fazer todas as coisas, mas como Paulo disse, não importa se a pessoa prega por porfia, se a pessoa prega por soberba, se a pessoa quer se mostrar, o importante é que o evangelho seja pregado. Último dia, a obra de cada um vai se manifestar através do fogo. Podemos ler a Bíblia toda, porém jamais compreenderemos toda. Tá vendo? Se um pouco que nós lemos, muitas vezes nós não compreendemos, imagina se nós e, é, bus- não lemos nada, na verdade, né? Imagina se nós não acaba não lendo nada. Sendo a palavra de Deus, ela é infinita. Mesmo as mentes mais férteis do mundo não pode abarcá-la completamente. Não há no mundo ninguém que esgote a Bíblia. Todos somos sempre alunos, ou seja, sempre temos que estudar, principalmente aquele que dá aula, o pastor, ele é um aluno eterno. O professor da escola bíblica dominical, ele é um aluno eterno. Nós temos que ser aluno eterno, sempre estar buscando, sempre estar estudando, nunca cansar. Quem não se senta para aprender nunca pode se levantar para poder ensinar. Nós temos que ser assim, sempre estar buscando, sempre estar correndo atrás da palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas são para o Senhor, as reveladas são para os homens. E o que que nós temos que fazer? Temos que ir atrás daquilo a qual Deus revelou para as nossas vidas, mas muitas vezes nem isso nós fazemos. Portanto, há dificuldade na Bíblia, mas o problema é sempre de quem? Do lado humano. O Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, pode vir revelando o conhecimento da verdade. À medida que nós buscamos a sua face e andarmos mais perto dele. A Bíblia, ela foi registrada por ordem de Deus. Deus, ele ordenou a Moisés. Ele ordenou assim: escreve isso para a memória num livro. Isso está em Êxodo 17:14. E essa mesma ordem, ela foi repetida ao longo de 1.600 anos para cerca de 45 homens escolhidos por Deus. E assim surgiu o livro do Senhor, como está em Isaías 34:16. A palavra de Deus, as santas escrituras, nós as chamamos de Bíblia no nosso português. A palavra portuguesa Bíblia vem do grego, Bíblia, que é o plural de biblium. E essa palavra deriva-se originalmente da cidade fenícia de Biblos, no antigo Gebal, que está lá no Antigo Testamento, que era um dos antigos importantes centros produtores de papiro. Então era escrito as mensagens no papiro, que é uma planta subaquática. O papel antigo é o papiro. Com o tempo, esse vocábulo acabou sendo usado para designar as escrituras sagradas. A palavra grega biblios significa um livro, um escrito qualquer, tendo mesmo servido para indicar o livro da vida, como se vê em Apocalipse 3:5. Isto é, um livro sagrado. Estritamente falando, Bíblias era um livro e Bíblio um livrinho. A palavra Bíblia, mediante um desenvolvimento histórico divinamente dirigido, vem a designar o livro dos livros, as Escrituras Sagradas, contendo 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A inspiração das Escrituras.
Por inspiração, nos referimos à ação sobrenatural de Deus na vida dos autores bíblicos, capacitando-os e dirigindo-os na compreensão e registro dos textos originais da Bíblia, de modo que os que disseram nas Escrituras é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro declarou: nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Isso significa que os profetas foram usados por Deus, inspirados a falar de acordo com aquilo a qual Deus queria que falasse. Não tirou Deus a racionalidade dos escritores, eles não foram abduzidos, Deus não tirou a racionalidade deles para eles poderem escrever. Paulo também declarou que toda a escritura é inspirada por Deus. Você pode conferir em 2 Timóteo 3,16. Resumindo, as características mais importantes da Bíblia não é a sua estrutura e sua forma, mas o fato de ter sido inspirada por Deus. Não se deve interpretar de qualquer modo a declaração da Bíblia a favor dessa inspiração. Quando falamos de inspiração, não se trata da inspiração poética, mas da autoridade divina. A Bíblia é singular, ela foi literalmente soprada pelo próprio Deus. Eles fazem referência igual ali em Gênesis, quando Deus cria o homem, que Deus assoprou o fôlego de vida sobre o homem. A verificação das Escrituras, elas afirmam ser inspiradas. Elas mesmas, a própria Escritura afirma que ela é inspirada. O Antigo Testamento afirma que foi escrito por meio de inspiração especial de Deus. A expressão "e Deus disse" ou equivalente é usada centenas de vezes. Declara-se que a história, a lei, os salmos, as profecias foram escritas por homens sobre inspiração especial de Deus. Cristo mesmo sancionou o Antigo Testamento. Ele citou e viveu em harmonia com os ensinamentos do Antigo Testamento. Ele provou a sua veracidade e autoridade. E mesmo fizeram os apóstolos também fizeram. O Novo Testamento declara ter inspiração semelhante quanto à inspiração dos evangelhos, quanto à inspiração dos evangelhos, esta é a garantia pela promessa de Cristo, a saber, que o Espírito Santo traria à mente dos apóstolos todas as coisas que lhe havia ensinado, e que o mesmo Espírito os guiaria a toda a verdade. Todo o Novo Testamento declara ser uma revelação mais completa de Deus que aquela dada no Antigo Testamento. E com absoluta autoridade, também declara a aprovação das leis antigas. Portanto, se o Antigo Testamento inspirado, o Novo Testamento tem a mesma inspiração. Parece que Pedro procura colocar as epístolas de Paulo no mesmo patamar que os livros do Antigo Testamento. E Paulo e os demais apóstolos afirmam falar com autoridade divina. Então, o Antigo Testamento são inspirados pelo Espírito Santo. O Novo Testamento também são inspirados pelo Espírito Santo. Assim como Deus inspirou os servos dele no passado para escrever todo o Antigo Testamento, para poderem estar escrevendo o Novo Testamento também. O próprio Espírito Santo os instruiu para poder escrever o Novo Testamento que nós temos hoje nas nossas mãos. E Jesus falava sobre o Antigo Testamento. Jesus muitas vezes falava um texto, falava, ó, está escrito isso daqui. Ele falava, mas eu vos digo, ou na verdade vos digo, dando o que? Autoridade, certeza daquilo a qual ele estava falando. E os apóstolos também utilizavam muito os textos do Antigo Testamento para dar base naquilo a qual eles estavam falando. E
o Espírito Santo sempre os inspirando. Elas parecem ser inspiradas. As escrituras se dizem inspiradas. Um exame cuidadoso dela revelará o fato de que seu caráter sustenta essa posição. Quanto posta em julgamento, a Bíblia se refere como provas fidedignas. Quanto aos seus autores, ela foi escrita por homens cuja honestidade e integridade não pode ser postas em dúvidas. Quanto ao seu conteúdo, há nela a mais sublime revelação de Deus ao mundo. Quanto à sua influência, ela tem trazido à luz Salvador às nações e aos indivíduos, como também possui um poder infalível para guiar os homens a Deus e transformar-lhes o caráter. Olha o poder da Bíblia. Quanto à sua autoridade, desempenha o papel de um tribunal supremo em assuntos religiosos, de maneira que até mesmo os cultos falsos são obrigados a citar suas palavras para poder impressionar o público. Para ser específico, observe a sua exatidão. Nota-se a ausência total dos absurdos encontrados em outros livros sagrados. Nela não lemos, por exemplo, que a Terra origina-se de um ovo, que depois de determinado número de anos para sua incubação, descansa sobre uma tartaruga, nem sobre a terra rodeada por 7 mares de água salgada, suco de cana, bebida alcoólica, manteiga pura, leite coalhado, etc. Escreve o Dr. D.S. Clarke. Há uma diferença insondável entre a Bíblia e qualquer livro. E essa diferença deve ser a sua origem. Sua unidade contém 66 livros, escritos por 40 autores diferentes, num período de mais ou menos 1.600 anos, e trata de uma variedade de tópicos. No entanto, demonstra uma unidade de tema e propósito que só se explica se houver uma mente diretriz. Quantos livros podem ser lidos até 2 vezes? Poucos, mas a Bíblia pode ser lida centenas de vezes, sem que se consiga esgotar as suas riquezas profundas, ou sem que o leitor perca o interesse. Isso é verdade. Olha aí os livros que se fazem acerca da Bíblia, tudo tirado de dentro da Bíblia. Muitos e muitos livros tirados da Bíblia. Olha a riqueza da palavra de Deus. A sua assombrosa circulação já foi traduzida para milhares de idiomas e dialetos e lida em todos os países do mundo. A sua temporalidade e eternidade é um dos livros mais antigos do mundo e, ao mesmo tempo, é o mais moderno. A alma humana jamais a pode superar. O pão é um dos alimentos mais antigos e, ao mesmo tempo, o mais moderno. Enquanto os homens tiverem fome, desejarão pão para o corpo. Enquanto anelarem por Deus e pelas coisas eternas, desejarão a Bíblia Sagrada. A sua admirável preservação em face de perseguição e oposição da ciência, os martelos se gastam, mas a bigorna permanece. Todas suas profecias são cumpridas. Muitas delas já se cumpriram, muitas delas se cumprirão. Principalmente as profecias que falavam sobre o Messias, sobre o nosso Salvador, sobre Jesus Cristo se cumpriram e muitas profecias também se cumprirão. A Bíblia sente-se que elas são inspiradas. Ela sente que elas são inspiradas. Mas você não crê naquele livro, não é mesmo? Isso aqui é uma pergunta. Mas você não crê naquele livro? Está falando de quê? De qual livro? Da Bíblia Sagrada. Disse um professor de um colégio em Nova York a uma aluna cristã que estava assistindo às aulas bíblicas. Ela respondeu: é claro que sim. Acontece que conheço pessoalmente o autor. Aleluia. Ela declarou a razão mais ponderável para crer na Bíblia, como a palavra de Deus. Ou seja, o seu apelo ao conhecimento pessoal. Ou seja, ela falou assim, quando foi questionada pelo professor, você não crê naquele livro, né? Falou, eu creio sim, porque eu conheço o autor
Eu conheço o próprio autor, eu conheço o próprio Deus ao falar conosco em um tom que nos faz sentir a sua origem divina. Assim é a palavra de Deus. Ela, como se o próprio Deus estivesse ali dialogando conosco quando nós lemos a Bíblia Sagrada. E também molda o caráter cristão. A Bíblia pode moldar o caráter cristão. Aquele que era usuário de droga não é mais. Que ela que era uma prostituta não é mais. Assim, quando a palavra de Deus entra na vida de uma pessoa, é transformada. Assim acontece com a palavra de Deus, quando entra dentro do coração da pessoa, a pessoa deixa Deus trabalhar na vida dela e ela é regenerada, ela é salva para a glória de Deus e o caráter dela muda. A igreja romana assevera que a origem divina da escritura depende, em última análise, do testemunho da igreja. Isso quem fala é a Igreja Católica Romana, considerado um guia infalível em todas as questões de fé e prática, como se a verdade eterna e inviolável de Deus dependesse do juízo do homem, afirmou João Calvino, grande reformador. Ele declarou ainda: afirma-se que a Igreja decide qual é a reverência divina devida às Escrituras e quais os livros que devem ser incluídos no cânon sagrado. A pergunta: como saberemos as Escrituras que vieram de Deus, a não ser que haja uma decisão da igreja? Ela é tão tola, essa pergunta. Como discernimos a luz das trevas, o branco e o negro, o amargo e o doce? O testemunho do Espírito Santo é superior aos argumentos. Deus, ele emula a palavra. É a dica, é testemunha fidedigna de si mesma. Da mesma maneira que a palavra não acha a crença verdadeira no coração dos homens enquanto não for selada pelo testemunho do seu Espírito. O Espírito que falou por intermédio dos profetas deve entrar em nosso coração para conversemos dessas dos profetas que entregaram fielmente a palavra de Deus e que confiem a Arão, a qual Deus confiou a eles a palavra de Deus. Ou seja, a igreja católica apostólica romana, eles achavam que os textos sagrados eram sagrados conforme eles davam os ditames ali dos textos sagrados. E também a tradição que tinha, aquilo a qual o Papa falava, era também considerado como sagrado, de igual às escrituras sagradas. A tradição deles também era igual às escrituras sagradas. E João Calvino os repreendeu, outros também os repreenderam, que não. Em primeiro lugar, é a palavra de Deus. A tradição não está de pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. Que esteja, portanto, que seja, portanto, um assunto resolvido. Aqueles que são ensinados internamente pelo Espírito Santo confiam firmemente nas Escrituras e também que as Escrituras são a sua própria evidência. É claro, não podem estar legalmente sujeitas às provas e aos argumentos, mas conquistam pelo testemunho do Espírito a confiança que merece. Assim, porque citamos evidências externas sobre a exatidão da Escritura e de seu merecimento geral, fazemos isso, primeiramente, não para crer que são certas, mas sim porque sentimos que são certas. E, em segundo lugar, é motivo natural de alegria poder aproveitar as evidências externas das coisas em que cremos no coração. Finalmente, essas provas servem de veículo e receptáculo, por assim dizer, pelos quais podemos expressar em palavras a nossa convicção íntima e, desta maneira, está sempre preparado para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em nós. Então, temos que estar preparado
através da Escritura Sagrada, quando pedirem, questionarem, quando chegarem nós e veem que somos cristãos, perguntarem acerca da razão da nossa fé, porque cremos naquilo a qual cremos, o que faz nós cremos naquilo a qual nós cremos, qual é a base. O doutor Euger Stork disse, primeiramente, elas provam que são inspiradas. O doutor Eugênio Stock disse, quando eu era menino, li uma história que me mostrou os diferentes meios pelos quais podemos ter certeza de que essa grande coleção de livros sagrados, a Bíblia, é realmente a palavra de Deus e é a sua revelação ao homem. O escritor da história explicara 3 classes de evidência: a história, a interna e a experimental. Assim, ele contou como certa vez enviou um menino a um químico para comprar gramas de fósforos, algumas gramas de fósforo. O menino voltou com um pacotinho. E seria mesmo fósforo? O menino relatou que foi à drogaria e pediu fósforo. O químico foi à prateleira, tirou uma substância de um frasco e colocou-a num pacotinho e entregou-lhe. O menino levou o pacotinho diretamente para casa e essa foi, portanto, a evidência histórica de que no pacotinho havia fósforo. Quando abriu o pacotinho, notou-se que o conteúdo parecia ser fósforo. Cheirava também a fósforo. E essa foi a evidência interna. Quando tacou fogo, a substância houve fortíssima combustão. E essa foi a evidência experimental. As defesas intelectuais da Bíblia têm o seu lugar, mas no fim das contas, o melhor argumento é o prático. A Bíblia tem produzido resultados práticos. Ela tem influenciado a civilização, transformado vidas, trazido luz, inspiração e conforto a milhões. E a sua obra ainda continua. O resumo sobre o cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento vai até a época de Neemias, que compreendia 22 ou 24 livros em hebraico, que na Bíblia dos cristãos seria 39, como já se verifica por volta do século 3, do século 4. As objeções de menor monta a partir dessa época não mudaram o conteúdo do cânon. Foram os livros chamados apócrifos, escritos depois dessa época, que obtiveram grande circulação entre os cristãos, por causa da influência da tradução grega de Alexandria, visto que alguns dos primeiros pais da igreja, de modo especial no Ocidente, mencionaram esses livros em seus escritos. A igreja, em grande parte por influência de Agostinho, deu-lhes o uso mais amplo e eclesiástico. No entanto, até a época da Reforma, esses livros não eram considerados canônicos. A canonização que receberam no Concílio de Trento não recebeu o apoio da história. A decisão desse concílio foi polêmica, eivada e preconceito, como já demonstrado que os livros apócrifos, seja qual for o valor devocional ou eclesiástico com que tiveram, não são canônicos. Comprova-se pelos seguintes fatos. A comunidade judaica jamais aceitou como canônico. Não foram aceitos por Jesus nem pelos autores do Novo Testamento. Então havia os livros que circulavam ali pelo povo, os livros que foram escritos pelos próprios apóstolos. O Antigo Testamento já era normal. O Antigo Testamento já era normal, todo mundo já conhecia, já sabia, já sabiam quais eram os livros. E o Novo Testamento depois que Jesus morreu, mais ou menos uns 40, 50 anos que começou a ser escrito. E surgiu também os livros que considerados apócrifos, que tinham histórias,
havia algumas histórias, pode ser algumas histórias que são reais, outras são fantasiosas. Primeiro e segundo Macabeus, próprio Flávio Josefo, no seu livro, é, ele fala sobre isso. Há outros historiadores também. Flávio Josefo, a História dos Hebreus, ele fala sobre isso. E a batalha que aconteceu ali, dos Macabeus, conta-se sobre essa batalha e está ali no livro dos primeiros Macabeus, mas tem muitas coisas ali também que podem tirar fora. Há outros livros também, há livros que falam como se Jesus tivesse casado com Maria Madalena, e tantos outros livros, mas não foram considerados pela igreja daquela época como livros inspirados. Circulava ali como uma história qualquer, como um livro qualquer, mas era não considerado inspirado, porque não foi escrito pelos apóstolos, não foi escrito pelos servos de Deus. Então, nos concílios que teve, a Igreja Católica, depois da Reforma Protestante, eles colocaram alguns livros, até hoje tem na Bíblia deles. Se você pegar a Bíblia Sagrada, a Bíblia dos católicos, você vai ver que tem outros livros, fora os 66 livros. E é, naquela época ali circulava, os próprios pessoal, mas não viam como livros inspirados. E os concílios que teve também na época de Constantino, eles rejeitaram. Pode ser como tido como um livro para história, mas ou outro tipo de coisa, mas não como um livro inspirado, porque o povo ali já sabia quais eram os livros dos apóstolos, dos profetas e tudo mais. A maior parte dos primeiros grandes pais da igreja rejeitou a canocidade de qual? A canocidade dos livros apóstolos. Nenhum concílio da igreja os considerou canônico, senão no final do século IV. Jerônimo, o grande especialista bíblico e tradutor da Vulgata, a Vulgata é a Vulgata latina, ele traduz os textos grego para o latino. Jerônimo de Savonarola era o nome dele. Ele pegou e traduziu os textos gregos para o texto latino. Aí surgiu a Vulgata Latina. Ele rejeitou fortemente os livros apócrifos. Muitos estudiosos católicos romanos, ainda ao longo da Reforma, rejeitaram os livros apócrifos. Nenhuma igreja ortodoxa grega, ela veio da separação da Igreja Católica Apostólica Romana. Nem a anglicana foi a que surgiu lá na Inglaterra. A protestante foi que surgiu por Martin Lutero, lá na Alemanha, até o presente data, que até os dias de hoje, reconheceu os apócrifos como inspirados e canônicos. Até os dias de hoje, não tem. As maiores das Bíblias só vêm com 66 livros. Algumas Bíblias contêm da Igreja Católica, Igreja Católica, na linha da Igreja Católica Apostólica Romana, ainda tem os livros ali considerado apócrifo. Tem alguns livros ali, se eu não me engano, é 7 livros. É, na Bíblia Protestante não tem, que é dos evangélicos, não possui. A igreja da ortodoxa também não possui, que não é considerado como inspirado os textos que ali estão. Há uma Bíblia que é a Bíblia apologética. A Bíblia apologética eles colocaram esses textos, eles acabaram colocando, mas só que como a Bíblia mesmo é apologética, ele mostra os textos ali e também mostra as falhas ali. Tem coisas ali que são absurdas, anjo que ensina a pessoa a mentir, tem coisas ali que são fora de série ali naqueles textos. À vista desses fatos importantíssimos, torna-se absolutamente necessário que cristãos de hoje jamais usem os livros apócrifos como se fosse a palavra de Deus, ou seja, não pode pregar, pode estudar, não pregue, nem o cite em apoio autorizado a qualquer doutrina cristã, ou seja, não pode utilizá-lo como base para algum argumento cristão, como uma doutrina. Com efeito,
quando examinamos segundo os critérios elevados de canonicidade estabelecido e discutido no capítulo, verificamos que os livros apócrifos faltam o seguinte: os apócrifos não reivindicaram por ser proféticos, não detêm a autoridade de Deus, contêm erros históricos, graves heresias teológicas, como a oração pelos mortos, está lá em Macabeus, segunda Macabeus, embora o seu conteúdo tenha algum valor para a edificação dos momentos devocionais, na maior parte trata-se repetido, de texto repetitivo. São textos que já entram nos livros canônicos. A evidência ausente de profecia, o que não ocorre nos livros canônicos. O apócrifo, apócrifo nada acrescenta ao nosso conhecimento da verdade messiânica, povo de Deus, a quem os apócrifos teria sido originalmente apresentado. Recusou terminantemente, ou seja, as pessoas comuns daquela época, quando se apresentou esses livros apócrifos, eles mesmos já recusaram. Falaram, isso aqui não foi escrito pelos apóstolos, não. Isso aqui não foi escrito pelos servos de Deus, não. Nós conhecemos a linguagem dos servos de Deus, nós conhecemos. Isso aqui tem muita coisa que não tem nada a ver. Então, o povo de Deus daquela época já sabia que aqueles livros não eram inspirados pelo Espírito Santo. A comunidade judaica nunca mudou de opinião a respeito dos livros apócrifos. Alguns cristãos têm sido menos rígidos e categóricos, mas, seja qual for o valor que eles atribuem, fica evidente que a igreja, como um todo, nunca aceitou os livros apócrifos como escrituras sagradas. Resumo do cano do Novo Testamento. Nós falamos do resumo do Antigo Testamento, agora do Novo Testamento. Podemos resumir tudo isso dizendo que a grande maioria dos livros do Novo Testamento jamais sofreu polêmicas quanto à inspiração. Desde o início, todos os livros originalmente reconhecidos como inspirados por Deus, que mais tarde sofreram alguns questionamentos, chegaram a gozar plena definição aceitável por parte da igreja, do mundo inteiro. Ou seja, se há uma falha, a falha é de quem copiou o texto, não é a falha daquele que fez o primeiro texto dos apóstolos, de alguma coisa, não, porque era passado, os escribas tinham que ficar escrevendo, ficavam horas ali escrevendo, ficavam horas e horas ali escrevendo, eles tinham uma conduta exemplar para poder escrever, mas eles, seres humanos, muitas vezes poderiam errar. Muitos dizem que o próprio João Vieira de Almeida, o primeiro que traduziu a Bíblia Sagrada para o português, ele era bom em grego e hebraico, mas em aramaico ele era ruim. E teve algumas coisas que ele errou. Muitos estudiosos falam acerca disso. A crítica bíblica que muitas vezes fala sobre isso também. E por isso que hoje em dia há também várias Bíblias Sagradas, há várias versões da Bíblia Sagrada. Nós temos que buscar, o que eu indico é você pegar várias Bíblias Sagradas, seja a versão internacional, seja a versão em revista e corrigida, seja a versão NVT, seja a atualizada, e sempre quando for ler um texto, você pega e vê ali. Assim fazem os servos de Deus quando vão traduzir do grego ou do hebraico para o português ou para determinada língua. Eles pegam ali vários textos, eles vê qual é o mais coerente para poder traduzir, para ser fiel no texto, no contexto a qual ele está lendo. Assim também nós temos que fazer quando nós vamos ler a palavra de Deus. Muitas vezes nós entendemos um determinado texto, nós podemos pegar várias Bíblias e poder ver qual que está mais coerente aqui. Aí nós pegamos e anotamos e fazemos os nossos estudos. Certos livros não canônicos que gozam de grande prestígio, que eram muitos usados e que tinham sido incluídos em listas provisórias dos livros inspirados, foram tidos como valiosos para emprego devocional e homilético, mas nunca obtiveram reconhecimento canônico por parte da igreja. Só os 27 livros do Novo Testamento são tidos e aceitos como genuinamente apostólicos. Só esses 27 livros encontram lugar permanente no cânon do Novo Testamento. A estrutura da Bíblia Sagrada. Antigo Testamento, Pentateuco.
Do grego, Pentateuco significa livro de 5 volumes, ou 5 livros. Ele é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Esses fazem parte da Torá dos judeus. Os judeus a chamam de Torá. Todos estão dispostos em ordem cronológica. Os livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis fala da criação dos primeiros povos e conta algumas histórias até chegar em Moisés. Êxodo é o êxodo do povo do Egito, do povo de Israel do Egito, rumo a Canaã. Levítico é quando Deus separa a tribo de Levi para o seu sacerdote e o instrui acerca do santuário, entre outras coisas. Número é a numeração do povo. É a numeração do povo, porque eles foram, a nação israelita chegou até perto de conquistar a terra qual Deus tinha falado para Abraão, Isaque e Jacó, só que eles murmuraram. Deus acabou ficando tão irado, iria destruir todos. Só que Moisés se colocou na frente ali. Moisés representava o próprio Jesus, né, que se colocou na frente de todos os pecadores, de todo mundo. E Deus acabou não destruindo a nação, mas só que Deus fez com que aqueles que murmuravam morressem no deserto, os filhos deles que iriam herdar a terra prometida. Então, Números é a contagem do povo ali. E Deuteronômio é uma continuação da própria lei. E a morte de Moisés também, né? Fala sobre a morte de Moisés. Esse é o Pentateuco, que os judeus chamam de a Torá. Os livros históricos. Esse conjunto é formado por 12 livros, que contam a história do povo de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até o exílio babilônico. São 12 livros que também estão em ordem cronológica. É Josué, Jute, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdra, Neemias e Esther. Os livros poéticos. Livros poéticos. São 5 livros que fazem parte desse grupo, que são poesias, são livros de sabedoria, provérbios, cânticos. Esses são organizados por ordem de relevância. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Cantares de Salomão. Nós temos que prestar atenção. Uma vez um pastor, ele me questionou acerca disso, porque eu falei para ele, né, o livro de Salmos, nós estávamos comentando sobre o livro de Salmos. Esse livro de Salmos é o quê? Um livro poético. Nós temos que lê-lo como se lê uma poesia. Ele me questionou acerca disso. Aí eu expliquei, mesmo assim ele não deu o braço a torcer. Mesmo assim ele acabou não dando o braço a torcer. Isso é coisa de gente ignorante. Não seja ignorante. Busque. Se você está desacreditando do que um professor da escola bíblica está te falando, um pregador, vai buscar você mesmo, meu irmão. Deus te deu sabedoria, Deus te deu o seu cérebro, Deus te deu essa vontade para você buscar, então vai buscar a palavra de Deus. Deus vai te revelar e vai te mostrar. Os livros poéticos, nós temos que lê-lo como um livro do que? De poesia. Nós temos que respeitar como que o livro ele foi escrito. Ele é uma narração, ele é uma história. Nós temos que saber isso e quando nós formos ler, nós se colocar na posição a qual respeitando a organização de como o texto foi escrito. Imagina você ler uma poesia nos dias atuais como você lê uma história.
Aí você vai se apresentar lá e você lê como se lesse uma história. Qual nota que você tiraria? É zero. Que dirá os textos sagrados? Vamos continuar. Livros profeta, os profetas são profetas maiores e os profetas menores. Profeta não é o tamanho dos profetas, não, dos profetas, tá? Que um é grande, um tem 1,90 m, outro tem 1,50 m, 1,60 m. Não, é a quantidade de livro de escritos deles. É a quantidade de escrito. Então, aos profetas maiores que escreveram bastante e aos profetas menores que falam menor porque escreveram pouco. Os livros proféticos, eles são num total de 17, são registrados por profetas sobre o povo de Israel. Nesse grupo é uma subdivisão, profetas maiores e menores, organizados por ordem de relevância. Fazem parte dos profetas maiores, que escreveram mais, foi Isaías, Jeremias, Lamentações, que é do próprio Jeremias também, né? Quem era o seu escriba, o seu escritor era Baruque, nós vemos ele também ali nos textos, Baruque, que era o escrivão de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, esses são os livros maiores, que teve maiores escritos, ok? E os profetas menores, que tiveram, como eu já disse, poucos escritos, não escreveram muito. E são agrupados em 12, são 12 livros proféticos. A nomenclatura não quer dizer que um profeta era maior do que o outro. Na verdade, a definição está relacionada à extensão da obra literária. Os livros dos profetas menores têm menos capítulos do que os livros dos profetas maiores. São eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E há também o período intertestamentário, ou interbíblico. Que período é esse? Esse período remete ao que não foi escrito, ou seja, a última coisa que foi escrita foi Malaquias. O último livro que foi escrito foi Malaquias. E houve o período interbíblico, a qual Deus não usou mais nenhum profeta, mas Deus estava trabalhando na história. Se vocês foram estudar a fundo sobre a história, o que estava acontecendo ali depois de Malaquias, que dali vai para o Novo Testamento, Deus estava trabalhando ali. Deus trabalhava trabalhou na cultura, na helenização do povo. Deus trabalhou através das estradas, os romanos que antes de chegar Jesus, eles que dominavam aquela área, eles faziam grandes estradas, os próprios apóstolos, Jesus também se aproveitou das estradas feitas pelos romanos para poder evangelizar, e todos esses ali foram helenizados por Alexandre o Grande, todos falavam grego naquela época, então foi bem mais fácil para poder pregar o evangelho. Então Deus estava trabalhando ali em organização, em linguagem e tantas outras coisas nesse período. Esse período remete ao que não foi escrito. E é justamente o espaço de tempo em que nada foi profetizado entre o Antigo e o Novo Testamento. Os anos de silêncio durou aproximadamente 400 anos. Silêncio, como eu disse, de Deus não profetizar mais através dos profetas, Deus não levantar mais nenhum profeta em 400 anos, mas Deus estava trabalhando na história, Deus estava preparando o terreno, porque o Todo-Poderoso ia descer na terra, que era o próprio Jesus, e assim aconteceu. E depois Deus vai levanta o primeiro profeta ali, posso assim dizer, o primeiro e último profeta, que é João Batista. A lei e os profetas vieram até João Batista. Depois foi pregado o reino dos céus. Foi o próprio Jesus que fala sobre isso, né? O último profeta, a qual o próprio Jesus dá testemunho dele, que ele veio para anunciar que o grandão da Galiléia estava aparecendo ali e ia se mostrar para todos. O Novo Testamento, Evangelhos. Os 4 evangelhos relatam o nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus.
Desses três evangelhos são denominados sinótico. Presta atenção nisso. Sinótico. Por quê? Porque ele tem a mesma visão, respeito às mesmas sequências de fatos. Eles têm o que? Tem vários fatos que há no Evangelho de Mateus, há no Evangelho de Marcos, há no Evangelho de Lucas. Então, por isso é considerado sinóticos. Repetem a história, mas de visões diferentes. Mas cada um escreveu para um tipo de pessoa. Uns escreveu para judeus, outro escreveu para os gentios, outro escreveu para alguém específico, como Lucas, que ele oferece para o Teófilo, como nós vemos quando ele começa a escrever, não se sabe quem era Teófilo. Muitos falam que pode ser uma pessoa de autoridade, não se sabe. Mas só que sabemos que Lucas foi um historiador e ele escreveu, ele foi lá em busca de procurar os fatos através das testemunhas oculares das pessoas que estavam vivas ali naquela época. E esses livros são considerados sinóticos, porque as histórias ali batem, mas só que são por visões diferentes. Muitas vezes o que uma pessoa, um profeta, um servo de Deus, um apóstolo omitiu, o outro foi e escreveu. Então era para pessoas também determinadas é, visões ali diferentes. E João é o único ali que se destaca. Ele não é considerado um evangelho sinótico, mas só que também há histórias ali, só que ele não são considerado não é considerado um evangelho sinótico por causa que há histórias diferentes ali. Ele como a, a mensagem de João, apenas o evangelho de João não se difere dos demais. Ele difere-se dos demais por ter diferença em vários detalhes e na ênfase do vocábulo. Então, João ele escreve outras coisas. Parece que como se João ele fosse mais íntimo ali quando ele estava escrevendo com mais detalhe a vida pessoal de Jesus. Ele que escreve detalhes que Jesus, ele foi aquele profeta que encostou no ombro de Jesus, no peito de Jesus, né? Ali na ceia. Ele é aquele que viu Jesus suar gotas de sangue. Então ele foi como um discípulo amado, foi chamado, né? Ele foi chamado discípulo amado, discípulo querido de Jesus. Ele estava mais perto de Jesus. Tanto que quando Jesus morreu, Jesus olhou para a Maria e falou: Ó, eis aí o seu filho. E falou para o discípulo: Eis aí a sua mãe. Para quê? Para ele começar a cuidar dela. E o texto lá fala que dali em diante, João a recebeu. Então, Jesus confiou ali a sustentabilidade da própria Maria nas mãos de João. Jesus o havia escolhido desde o começo. Por isso que ele é chamado o discípulo amado. Na, nós vemos quadro que fala que foi Judas quem reclinou no ombro de Jesus, no peito de Jesus, mas não foi, foi o apóstolo João. Tanto que ele foi o único que não morreu martirizado, porque conta a história. Ele não morreu e Jesus revelou para ele o Apocalipse e também é, foi preso na ilha de Patmos, como nos mostra lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 1. Aí Deus lá deu-lhe a revelação e dizem que ele morreu bem velhinho. Muitos historiadores dizem que até que ele ficou ali velhinho e por isso que ele falava: filhinhos, amais uns aos outros, como está lá nas epístolas deles. Aquele ali é de quando ele era bem velhinho. A história da igreja primitiva, ela é composta por um livro. Qual o livro que é? O livro de Atos dos Apóstolos. Quer saber a história da igreja, como ela surgiu? Atos dos Apóstolos. Ali você vai ver o surgimento da igreja, que é a descida do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja, a implantação ali da igreja. O livro aborda sobre a implementação da igreja primitiva. Deixa eu colocar o apontador laser aqui para vocês acompanhar comigo. Depois do derramar do Espírito Santo e a expansão do Evangelho, o livro é conhecido como Atos dos Apóstolos.
A diversidade dos textos e o conjunto dos livros autorizados. É muito comum as pessoas pensarem que os livros da Bíblia foram escritos de forma sequencial, isto é, um após o outro, seguindo um processo divinamente ordenado para que no final de tudo houvesse uma coleção composta por 66 livros. A verdade, entretanto, é bem diferente. O que temos, a bem da verdade, é a junção de diversos textos, cada um com as suas peculiaridades literárias próprias. E essa verdade de texto não se limitou apenas aos livros genuinamente sagrados. Pelo contrário, muitos textos que falsamente eram atribuídos aos patriarcas, profetas e discípulos surgiram ao longo da história, agindo por parte da igreja, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tentou-se a postura urgente, no sentido de se estabelecer quais livros verdadeiros eram provenientes das mãos dos autores sagrados. O conjunto dos livros, divinamente autorizados, também chamado de coletânea canônica, tinham por objetivo evitar que textos falsamente atribuídos aos escritores sagrados fossem acolhidos pela igreja. Alguns desses textos são completamente fantasiosos, como eu já disse um pouquinho anterior. É o caso, por exemplo, de 1 Esdra, livro baseado nos textos de crônicas, Esdra e Neemias, escrito por volta de 150 a.C., que relata a volta dos judeus ao exílio babilônio. Nesse livro, entre as diversas lendas e coisas fantasiosas, o mais interessante é a história de três guardas. Segundo conta, três guardas no Palácio Real Persa estavam discutindo sobre qual era a coisa mais importante do mundo. O primeiro disse o ouro, o segundo o rei e o terceiro a mulher e a verdade. Para saberem a resposta, colocaram sugestões debaixo do travesseiro do rei, que ao acordar exigiu que justificasse as suas respostas. A decisão não foi a verdade, e é longe de a mais forte. Por ter dado a resposta mais correta, Zorobabel, como recompensa, recebeu autorização para retornar a Jerusalém e reconstruir o templo dos judeus. É evidente que esse livro, como tantos outros que formam as diversas do texto falacioso, deveriam ter rejeitado pela igreja, como efetivamente o foram, posto que entraram para o conjunto dos livros autorizados. Aqui repete aquilo ao qual nós falamos um pouquinho atrás sobre os livros que não foram canônicos. Aqui é uma história que diz sobre Neemias e Esdra, que eles fizeram como se tiraram uma sorte e o rei que tinha que dar a resposta ali. É um livro fantasioso, ok? Então nós chegamos ao fim de mais uma aula. A aula aqui terminou, mas a apostila continua. Leia ela, faça igual eu faço. Pega, rabisca, busca, pega dicionário e absorva o conteúdo da matéria, ok? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa cada dia mais fazer com que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.